Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, trazendo mais um vídeo, como vocês já viram no título, hoje eu vou mostrar um pouquinho a respeito das configurações de cota e como cotar o teu desenho. Percebe que aqui eu tenho um desenho como base, onde você tem vários tipos de cota, algumas delas com linha de chamadas, outras não. Então tudo isso aí vai variar conforme a tua necessidade. Eu vou tomar como base esse mesmo desenho, só que agora ele com uma forma mais limpa para que a gente possa trabalhar. Então, primeiro de tudo, eu vou querer cotar a minha área externa. Então, para isso, eu vou precisar de linhas de chamada. As cotas, elas já vêm como forma padrão no AutoCAD, dois modelos, o ISO 25 e o Standard. Como eu sei disso, eu posso vir aqui na aba Annotate, na parte superior, eu venho em Dimensões, aqui eu tenho a lista de cotas pré-estabelecidas. E aqui a gente pode perceber que a gente tem a ISO 25 e a Standard. Essa configuração também está presente quando você clica em D no teclado, o comando DINStyle, aperta Enter, e aí você percebe que aqui você tem a ISO 25 e a Standard. Elas são importantes para a gente ter um norte para iniciar a configuração da cota que a gente vai fazer, tá bom? Então, para isso, primeiro eu vou selecionar uma das duas, no caso eu vou selecionar a ISO 25 só para ter uma noção. Eu venho aqui ainda em Annotate em Dimensões, eu escolho qual é o tipo de cota que eu quero fazer. Eu quero cotar algo linear, eu quero cotar algo em ângulo, eu quero cotar algo inclinado, eu quero cotar um arco, um diâmetro, um raio. Então tudo isso aqui vai ter presente aqui na sua configuração do Annotate. Então no meu caso, eu vou fazer uma cota linear, seja na horizontal ou vertical. Então eu vou selecionar essa opção. Selecionei a opção, ele já vai habilitar para que eu faça a cotagem. Eu vou clicar no primeiro ponto que eu quero iniciar a cota e vou clicar no segundo ponto. Perceba que eu posso arrastar que ele não sai da horizontal. Ou eu poderia arrastar para cima e para baixo, ele não sai da vertical. Isso porque eu estou com o comando ortogonal habilitado. Caso você não esteja, é simplesmente você clicar F8 no teu teclado. Tá? É esse comando aqui, perdão, acabei mostrando errado. É esse comando aqui, F8, de ortogonal. Clica no segundo ponto e agora eu vou arrastar para cima. Beleza, apliquei a minha cota. Ah, mas você poderia ter feito com a Standard? Sim, poderia ter feito com a Standard. Então, alguma das duas vai ser o seu norte para iniciar a configuração da cota, tá bom? Então, para isso, a gente percebe que essa cota está interessante para a gente iniciar uma configuração. Então, eu vou vir em DINStyle de novo, Enter. Percebe que esse caminho também está presente em Annotate, Dimensões. Nessa setinha aqui você clica, vai aparecer a mesma configuração. Então, partindo da ISO 25, que é a que a gente acabou de cotar, eu vou criar uma cota específica para o meu desenho. Eu não vou configurar a ISO 25, eu vou criar uma tendo como base a ISO 25. Então, para isso eu venho com a ISO 25 selecionada, eu venho em New. E agora eu vou colocar o nome da minha configuração de cota. No meu caso aqui, eu vou colocar vídeo aula. Mas você poderia diferenciar no teu desenho como cotas internas, cotas externas, cotas de janela, cotas de esquadrilhas, enfim. Você vai definir aí qual é a tua necessidade para ficar mais organizado. Então eu venho aqui tomar como base a ISO 25. Eu vou cotar todas as dimensões possíveis, então All Dimensions e Continue. Já criei a minha configuração, agora eu vou configurar ela. Eu não vou configurar nada por enquanto, eu vou só clicar em OK. Perceba que ela aparece aqui na lista agora, junto com a ISO 25 e junto com a Standard. Vou fechar, vou vir aqui na cota que eu acabei de criar e vou selecionar aqui em cima a que eu acabei de criar, que é a vídeo aula. Ou eu poderia muito bem dar um ESC, poderia vir aqui selecionar a vídeo aula, vir para cotar de novo e fazer de novo essa cotagem. Poderia ter sido feito isso também. Vamos voltar e vamos partir como base isso aqui. Perceba que agora clicando em cima dela, ela não está mais em ISO 25 nem em Standard. Ela está em videoaula. Caso ela não estivesse, vamos voltar aqui, por exemplo, vamos colocar em ISO 25. Você selecionaria e aparecer aqui para você ISO 25.
Então vamos, com ela selecionada, voltar para a videoaula. Por que é interessante você sempre estar com o layer da sua cota naquela que você está configurando? Para que você vá acompanhando a configuração e o que você fez de alteração para aquela cota em específico. Então, vamos primeiro configurar. Essa vai ser uma cota externa, então eu vou clicar em The Enter. Com a videoaula selecionada, que no caso é o nome da minha cota que eu acabei de criar, eu vou vir em Modificar. E aqui começa o nosso trabalho. Tem várias abinhas aqui que apareceram. Vamos começar lá no começo, que é as linhas. Então, nas linhas eu tenho várias configurações. Vamos só se atentar para as mais específicas que a gente vai poder trabalhar aqui. No caso, a primeira configuração que eu sugiro que vocês façam seria a cor. Tanto a cor da linha de chamada quanto a segunda linha aqui é configurável, tá? Eu vou sempre colocar aqui como base no meu desenho que essas linhas sejam vermelhas. Isso facilita não só a tua visualização durante a execução do desenho, mas também implica na configuração de penas. Se você tem alguma dúvida nesse passo de configuração de penas e plotagem, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aí na tela, tá bom? Então, eu venho aqui e vou colocar nas linhas, na primeira linha, a cor red e na segunda linha, a cor red também. Perceba que a pré-visualização que aparece aqui já inclui as alterações que eu acabei de fazer. O tipo da minha linha vai ser contínua, então eu vou aplicar o by block, né, o que já está. Aqui é interessante que você pode suprimir as linhas, né? Quando a gente fala de cotas internas ao desenho, a gente acaba não tendo linhas de chamada. Então, para isso, você tem uma configuração que você consegue subtrair qualquer uma das linhas que você tem presente na configuração completa das cotas. Então, por exemplo, essa linha 1, eu vou subtrair, perceba lá na pré-visualização, linha 2 e assim por diante. No caso aqui, eu vou manter porque eu preciso delas. Aqui também, a linha de chamada, eu posso subtrair a da esquerda, posso subtrair a da direita ou posso subtrair as duas. No meu caso, eu vou manter. Essa distância aqui é a distância que a linha vai se estender depois da cota. Então, eu vou mostrar para vocês qual é essa configuração. Vou dar um OK para não perder a configuração que a gente fez até agora. E vamos fechar. Essa distância é justamente aqui do ponto até aqui em cima. Então, às vezes, não fica tão legal deixar essa linha muito estendida. Então, eu costumo encontrar um meio termo aí. Então, vamos voltar no The Enter. Modifique. Aqui eu vou colocar uma distância, a gente vai testando, tá? Vou colocar 0.20. Tá? Essa offset from origin é a distância da linha de chamada até o objeto que eu estou cotando. Então a distância aqui no caso seria essa daqui, ó, daqui até aqui. Eu vou colocar a mínima possível, né, para que não fique a linha colada ao objeto, mas que também não fique tão longe. Então eu vou colocar 1.0. Isso é 0.1, perdão. Isso varia conforme a escala do teu desenho e o que você quer destacar nele, tá bom? Então, aqui, a configuração das linhas já foi. Agora eu vou nos símbolos. Então, perceba que aqui a configuração está para uma seta. Eu vou colocar aqui um tracinho, mas poderia colocar outras coisas também. Posso colocar um quadrado, redondo, enfim, o que você quiser. Isso varia também conforme gosto. Você também tem como configurar o tamanho do teu símbolo. Então, a gente tem que estar sempre conversando uma coisa com a outra. Então, se a linha nós vamos diminuir, se o texto nós vamos diminuir, também o símbolo, que no caso aqui é o tracinho, também precisa ser diminuído. Então eu vou colocar 0.15 para testar, tá? Caso venha a ser alterado isso aí, a gente vai alterar depois, tá bom? Então aqui a configuração acabou. Agora nós vamos vir em texto. Aqui no texto, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar a cor para amarelo, tá? Isso é uma configuração minha, fica ao critério de quem está desenhando. O tamanho do desenho, o tamanho do texto também fica a critério de quem está desenhando. Lógico que lembra que eu acabei de comentar com vocês. Tem que estar havendo uma conversa entre os tamanhos para que não fique algo discrepante. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar 0.20. Só para testar, se tiver que alterar, a gente altera. Isso aqui é interessante, tá? Então perceba que aqui no meu desenho o texto está acima da linha.
Se eu quero que ele fique no meio da linha, no eixo vertical, eu preciso colocar center. Lembra que estava above, que é acima, eu vou colocar center. Tá? Agora, no eixo horizontal, eu também quero que ele fique no centro. Então, eu vou colocar centro aqui. Vamos aplicar um OK? Ainda não acabou as configurações, mas só para a gente ter uma noção de como é que está ficando e se tem que ser alterado alguma coisa já. Tá bom? Vamos dar OK e vamos fechar. Perceba que aqui a linha está muito extensa, mas aqui não diz respeito à configuração da cota, e sim o tamanho que eu apliquei aqui. Então, eu posso clicar e posso reduzir. Ou eu poderia excluir e cotar de novo. Então, está um tamanho satisfatório. Se eu tivesse que alterar alguma coisa, eu ia de novo lá nas configurações e alterava. Agora, perceba, todas as cotas que eu fizer, seja ela vertical, horizontal, de ângulo, enfim, todas que estejam no layer da cota que eu acabei de criar, vão estar com a mesma configuração. Então, se, por exemplo, eu quiser cotar esse corredor aqui, esse corredor ele vai estar com 1.1, vai estar certinho. Ah, mas por que ficou o texto para fora e não aqui no meio? Isso pode acontecer. Então, você simplesmente seleciona aqui a cota que você acabou de fazer, clica no texto, vai haver um ponto de ancoragem e você joga o texto para o meio da linha. Perceba que aqui o texto não ficou com aquela divisão, né? Não ficou, a linha está passando em cima do texto. E aqui não, aqui está certinho. Isso acontece porque existe uma configuração lá no texto que é a distância da linha ao texto. Pode ser que essa distância lá esteja maior do que a distância de 1.1. E isso vai acontecer. Então vamos voltar lá no D Enter. Vamos vir em videoaula, modificar. Você vem em texto, offset from dim line. É essa distância aqui. Perceba que lá o corredor ele tem 1.1. Essa distância aqui é cada uma das linhas. Então, se o texto tem duas linhas, uma para a direita e uma para a esquerda, somadas, elas têm que ser menor do que o vão que eu tenho ali. No meu caso, eu tenho 0.62. Então, para não correr risco, reduz isso aqui. Coloca 1.0, 0.1, alguma coisa menor. Tá? Isso aqui vai muito do olhômetro. Então, vamos dar o OK. Vamos fechar. Perceba que agora resolveu o problema. Tá bom? Então, esse 0.1 que a gente colocou é a distância do texto até a linha. Tanto na direita do texto, quanto na esquerda do texto. Tem uma coisa que é interessante a gente observar também. Perceba que o texto ele se adequa conforme a orientação da minha cota. Então, eu cotei na horizontal, o texto ficou na horizontal. Eu cotei na vertical, o texto ficou na vertical. Pode acontecer de você ter a necessidade de que todos os textos estejam na mesma orientação, ou seja, na horizontal, na vertical, na diagonal, enfim, conforme você cotou. Então, para isso, você tem que vir em D, Enter, você vem em Modifique de novo, você vem nas configurações do texto, e aqui, o alinhamento do texto, você quer que sempre fique na horizontal? Perceba que ele alterou todos os textos para a horizontal. Mesmo a cota sendo na vertical, o texto está aparecendo na pré-visualização como horizontal. Ou você quer que, independente do eixo, você quer que o texto fique conforme a orientação da cota. É assim que vai ficar. Tá? Então vamos mudar aqui para horizontal, só para a gente poder visualizar. Vamos fechar. Perceba que agora o texto ficou na horizontal, mesmo a cota sendo na vertical. Eu não gosto muito dessa configuração. O convencional é que você tenha o texto conforme a orientação da cota. Mas eu quis mostrar para você ali que você tem esse tipo de configuração. A última configuração que nós temos na cota, vamos voltar lá, seria algumas coisas aqui que a gente tem nessa aba aqui. Então aqui você tem, por exemplo, o que você está trabalhando. No meu caso aqui vai ser até as casas decimais. Então eu vou colocar aqui decimal. A precisão. Então eu posso colocar uma casa decimal, duas casas decimais, três e assim por diante. Na arquitetura ou engenharia civil, geralmente se utiliza até a segunda casa decimal. Então por isso que o AutoCAD já vem com essa configuração, mas você tem essa opção de alterar. Caso você trabalhe com alguma coisa mais específica, a parte mecânica, por exemplo, você tem como alterar a precisão aqui. Você tem como alterar também, se você quer usar
um ponto, uma vírgula ou até mesmo um espaço em branco. Isso é alterável por aqui, tá bom? Bom, basicamente as configurações de cotas são essas. Então vamos dar um OK aqui e vamos fechar. Então agora, com essa configuração, eu consigo cotar todo o meu desenho na parte externa. Ah, mas eu preciso que o texto fique maior em alguma região. Tudo bem, você vai criar uma nova configuração, pode se utilizar a partir da que a gente acabou de criar, porque o texto já está num tamanho legal, as cotas também, as linhas de chamada já estão num tamanho bacana, e a gente pode partir desse princípio. Ó, agora eu quero cotar a parte interna e eu quero tomar como base a cota que eu acabei de criar. Então, para isso, você vai vir em The Enter, você vai criar aqui a partir da videoaula que a gente criou, você vai criar um new. Eu vou colocar aqui videoaula -01. Então, vou clicar em continuar. Agora vai ser cotas internas ao desenho. Então, para isso eu quero eliminar as linhas de chamada. Então, eu venho em Lines e vou eliminar aqui. Vou suprimir todas as linhas. Ok. Vamos fechar. Agora, para cotar nessa configuração que a gente acabou de criar, a gente tem que vir aqui em cima em Annotate, em Dimensões e selecionar. Agora sim, está habilitado. Agora eu venho aqui no tipo de cota que eu quero fazer. Quero fazer uma cota linear e vou aplicar aqui no meu desenho. Perfeito. Pessoal, tem uma configuração bem bacana. Deixa eu voltar aqui para a videoaula 1, né, que é essa cota que a gente criou. Tem uma coisa que é interessante. Então, por exemplo, às vezes você tem uma sequência de cotas. Então, vamos desenhar aqui, ó, até externo aqui. Vamos desenhar, vamos aplicar offset. Vamos desenhar aqui. Beleza. Tem uma sequência de cotas a fazer. Então, quero cotar da primeira linha para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar o comando de fazer as cotas, vou clicar no meu primeiro ponto, vou clicar no segundo ponto e vou subir. Eu posso fazer essa sequência para todos os vãos, ou eu posso, depois que eu criei a primeira cota, você vem aqui nesse comando, ó, Continue. Como é que ele sabe da onde tem que continuar? Ele sempre pega a última cota que você criou. Então, se você quiser continuar a última cota que você criou, você clica naquele comando ali e perceba que ele já vai te dar, ó, um ponto de ancoragem onde você acabou e aonde você quer continuar. Então, eu vou clicar. E eu vou clicando. E ele vai fazendo a cota. Então, isso é uma mão na roda, tá, pessoal? Às vezes você tem alguma sequência de cotas para fazer, para não ficar fazendo isso uma a uma, você vem, faz a primeira, aperta esse comando. Perceba aqui, ó, como eu apaguei o meu último comando, a minha última ação no AutoCAD foi apagar, foi deletar as cotas aqui. Então, se eu vim aqui no comando Continue, ele vai pedir, ó, selecione da onde você quer continuar. Por quê? Ele não sabe da onde eu quero continuar, porque eu não fiz como último comando no AutoCAD uma cota. Eu fiz um deletar. Então, por isso que ele está me pedindo. Então, eu venho aqui, seleciono e continuo. Bom, espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho, a desmistificar como funcionam as cotas no AutoCAD. Tá? Isso daí é muito mais do teste e depende muito da necessidade que você tem no seu desenho. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Tá? No canal tem muita coisa legal. Né? Se inscreva para mais conteúdo. Deixe o seu joinha e fique ligado que tem muita coisa aí rolando sobre AutoCAD e outras ferramentas. Um forte abraço e falou!